Graças a Deus, queridos irmãos, pastor Anderson aqui novamente para dar continuidade à nossa matéria Teologia, a doutrina de Deus, hoje com esse assunto fantástico que é a aula 4, a questão da Trindade, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Sobre a questão da Trindade, a primeira pergunta que vem é: como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Como Deus pode ser três pessoas e porém um só Deus? Vamos tentar responder essa pergunta ao longo desta aula, tá bom? Mas de maneira bem resumida e objetiva. A palavra Trindade, vamos começar logo de maneira introdutória dizendo uma coisa. A palavra Trindade em si não ocorre nas Escrituras. A sua forma grega, ela aparece através de Teófilo de Antioquia, em 181 d.C., que é a forma trias. E a sua forma latina, ou seja, no latim, é usada por Tertuliano. Inclusive, Tertuliano dizem que é possivelmente o primeiro teólogo a escrever em latim, e ele escreve a forma latina, que é Trinitas. E é uma das principais doutrinas cristãs, da unidade, da triunidade de Deus. E aí a gente quer dizer o quê? Que Deus é uma essência e ao mesmo tempo uma trindade. Ele é uno em essência, e a gente vai entender já o que é isso, trino em personalidade. Em teologia nós chamamos essa unidade, essa essência de unidade composta. Um Deus uno que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Observe aí o diagrama de Tertuliano, depois você dá uma pausa aí no vídeo e observa bastante com atenção o diagrama de Tertuliano, ok? Vamos dar prosseguimento, porque o tempo é curto. Vamos analisar alguns textos. O primeiro é Isaías 6:8, quando Isaías Deus fala com Isaías, e aí ele usa o termo Elohim, que é de por nós, e aí é uma referência a uma pluralidade de personalidade. Isso quer dizer que Deus, quanto à unidade, é um, quanto à essência é uno, e quanto à personalidade é trino. Podemos observar também que Deus subsiste em três pessoas nas Escrituras de maneira clara, e as Escrituras nos dão farto material para comprovar isso, tá bom? Mas nós não podemos esquecer que nós não podemos explicar isso de maneira totalmente lógica, à luz da lógica humana, porque é a lógica humana tentando entender a lógica divina, e isso é difícil. É o mistério da Santíssima Trindade. Nós podemos até dizer que é o mistério revelado e não explicado, se é que podemos usar esses termos, tá bom? O homem, por exemplo, ele é uno em uma personalidade, porém Deus é uno em três pessoas. Por exemplo, esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, em hebraico, transliterado e traduzido. Na primeira linha é escrito em hebraico, no idioma, no alfabeto hebraico. Na segunda linha é a transliteração, que é a representação de caracteres de uma escrita pelas de outra. E a terceira é a tradução para o português. E aí você vê que as palavras que estão em vermelho aí é Elohim no hebraico, e é a palavra que se refere a Deus. E quando nós estudamos em aulas passadas o significado dessa palavra, O contexto posterior prova isso, pois em Gênesis 1:26, na criação do homem, a divindade é apresentada no plural, Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 3:22 também se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 11:7 diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então a gente vê que a Bíblia dá essas provas. E aí eu vou colocar mais algumas listas de versículos para os irmãos lerem, detectarem isso com mais calma, tá bom? Isso aí é outra linha, outra lista que mostra que Deus é onipresente, onisciente e Deus é eterno em relação a cada pessoa da Trindade, tá bom, pessoal? Essa é uma lista bacana que eu gostaria que vocês depois dessem uma olhada. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? Resposta. E aí vamos usar a resposta de Wayne Grudem, que ele diz: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus, e existe só um Deus. Pode ser um tanto complicado, mas vamos tentar simplificar ainda mais. O resumo bíblico sobre a Trindade: há um só Deus, Deus é três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Olha aí, há um só Deus.
Primeiro, essa afirmação. Isso quer dizer que Deus é um em essência, um na sua natureza essencial, não somente em propósito, em concordância, mas Deus é um só ser. É isso que nós queremos dizer quando Deus é um só. Deus é 3 pessoas. Isso quer dizer que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai e assim por diante. Ou seja, as pessoas são distintas uma da outra, tá bom? E a terceira afirmação é que cada pessoa é plenamente Deus. Ou seja, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo também é Deus. E as Escrituras nos dão farto testemunho disso, de que cada pessoa da Trindade é Deus, tá bom? Aí é o credo de Atanásio, que eu gostaria que depois vocês dessem uma lida. Atanásio foi um grande teólogo que lutou contra a heresia de Ário, que queria dizer que Jesus não era Deus, e os Testemunhos de Jeová é o representante dessa doutrina hoje em dia, tá bom? E aqui algumas outras heresias, como modalismo, arianismo, como eu acabei de falar, e tantas outras aí que eu coloquei somente a título de conhecimento, que são erros, né, doutrinários, históricos acerca da Trindade, tá bom? Quais as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? As pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes em relação ao mundo, tá bom, pessoal? É isso que nós temos que entender. Mas a importância da doutrina da Trindade é outra coisa que eu gostaria de falar. Primeira argumentação acerca da importância da doutrina da Trindade é que se Jesus é meramente um ser criado, ele não é Deus. Logo, a pergunta que surge é: se Jesus é uma criatura, como é que uma criatura pode suportar a ira de Deus contra todos os nossos pecados, né? Uma criatura normal provavelmente não suportaria. Ele só suportou porque ele era Deus também. Outro argumento é que se Jesus não é plenamente Deus, então temos todo o direito de duvidar de que ele de fato possa nos salvar totalmente. Como é que eu posso confiar em uma criatura? Eu sou uma criatura, e como é que outra criatura pode nos salvar se Jesus é uma criatura? Quem me garante que ele também tem uma capacidade de me salvar? Terceiro argumento sobre a importância da doutrina da Trindade é que se Jesus não é o Deus infinito, será que devemos nos dirigir a ele em oração? Ou adorá-lo, como nós adoramos através dos nossos momentos de canções, nos nossos cultos e reuniões? Será que realmente podemos adorar Jesus como adoramos, se ele não for Deus? Isso vai ser um equívoco, os irmãos não acham? Quarta argumentação é que se alguém prega que Cristo foi um ser criado, então está atribuindo de forma errada o mérito da salvação. Porque se a gente afirma que nós somos salvos pela pessoa de Jesus e Jesus é uma criatura, então estamos dando glória a uma criatura. Estamos dando mérito da salvação, não a Deus, mas à criatura. E nós sabemos pela palavra de Deus que o mérito da salvação é Deus, ou seja, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Tá bom? Para finalizar, argumentos 5 e 6. Se a Trindade não existe, então não houve relacionamentos interpessoais. Então, como é que a gente vai explicar que Deus é uma pessoa se ele não é um ser interpessoal, né? Se Deus não se relacionar com ele mesmo? Como é que podemos dizer também que Deus não precisa da criação? Porque se Deus não é Trindade, a gente vai dizer então que ele precisou, né, de criar o universo e criar o que ele criou, criar a nós, para se relacionar com a gente, como se houvesse uma necessidade dele se relacionar. Mas Deus nem nisso precisa da gente, porque ele se relaciona entre eles, entre as pessoas da Trindade. E o sexto e último argumento é que se não há pluralidade perfeita e nem unidade perfeita no próprio Deus, então também não temos fundamento para pensar que possa existir alguma unidade última entre os diversos elementos do universo. Então nós não podemos pensar que existe, em última instância, uma perfeição e uma pluralidade perfeita. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de apresentar somente esse quadro, a economia da Trindade. No caso do Pai, o Pai dirige o Filho e tem autoridade sobre ele porque o Filho resolveu se submeter. O Filho obedece e é submisso às ordens do Pai. E o Espírito Santo é obediente às ordens tanto do Pai quanto do Filho. E aí a Trindade trabalha em comunhão perfeita para a obra da salvação, para redimir a criação, para a glória do seu próprio nome. Tá bom?
E espero ter esclarecido de alguma forma a questão da Trindade. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.